E aí, pessoal, como eu tava falando, como eu tava falando para vocês, né, na primeira aula, é, falei sobre você ter um foco, sobre você ter uma visão. Não lembro se eu falei aqui atrás sobre ter uma palavra, né, mas no início, como eu tava dizendo para vocês, talvez isso não aconteceu com você, mas foi a experiência que eu tive. Então, quero também compartilhar para que talvez você se identifique com isso, né? E sobre ter uma palavra, sobre ter uma visão, sobre ter um foco e não pular etapas. Eu quero falar sobre essas quatro coisas, né? E Romanos, eu quero deixar um versículo aqui para vocês. Romanos 8:28 diz assim, né? Que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu sou evangélico, né? Creio muito nisso. E quando eu falei lá no início que eu trabalhava numa empresa e eu machuquei a mão, e ali eu achei que talvez poderia ser algo que tivesse me prejudicado, né, que seria ruim para mim. E aí eu fui mandado embora da empresa, até por conta de eu ter machucado, fiquei mais uns meses lá, e aí fui mandado embora por causa disso. Então, assim, eu poderia ter me fechado de achar que isso seria um problema. Só que antes de eu ser mandado embora, eu recebi uma palavra, né, de um amigo que também era da igreja. A gente trabalhando do nada, ele chegou em mim e falou para mim: você talvez está pensando que isso aí que aconteceu com você, de você machucar a mão, né, talvez seja algo ruim. Mas através disso tudo que aconteceu na sua vida, Deus vai te levantar, vai te colocar num lugar que você ainda não imagina. E isso eu nem tinha noção do que seria, eu nem estava, né, no meu coração em virar barbeiro. Ainda não tinha barbearia, não levava como profissão, porém eu fazia um corte ou outro, como eu falei, na área de casa, no quarto da minha casa, pegava um amigo ou outro ali e tal, cortava simplesmente porque a gente gostava mesmo assim de. E finais de semana a gente ia sair para balada, para algum rolê, então não tinha dinheiro para cortar, e aí eu acabava aqui cortando dos meus amigos e foi aonde que tudo começou a acontecer. Né? E como diz no versículo, que Deus ele sabe de todas as coisas, ele já sabe, né, o que vai ser na sua vida futura. Então hoje eu creio, me apego muito nisso, que Deus realmente ele sabe de todas as coisas e que tudo coopera para o bem, né? E em Provérbios 16:3 também vai dizer que coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, né? E todos os seus planos serão bem-sucedidos. Então quando você prioriza Deus, não estou falando de religião, estou dizendo que quando você crê em Deus e você prioriza, né, Ele em primeiro lugar na sua vida, todo o resto, todos os seus planos, todas as suas decisões vão cooperar para o bem e também vai ser algo que o Senhor ele já vai estar ali agindo para que dê certo, né? Porque aquele que mais quer que a gente dê certo, com certeza, é o nosso Senhor Jesus, é Deus a todo momento ali fazendo de tudo para que a gente tenha uma vida abundante, né? Uma vida desfrutando do melhor dessa terra. Então creia nisso. E realmente eu recebi essa palavra. Então, como eu falei, foi através disso que, diante de tudo que estava acontecendo, antes de eu ter a minha barbearia, né, algo que eu achava que poderia ser ruim para mim, se tornou algo bom. Porque eu também acreditei, através dessa palavra, tomei posse disso e sabia que ali onde eu fosse colocar a minha vida, os meus planos, o Senhor ia estar comigo ali. E o segundo é ter uma visão, né? Através de tudo isso eu tive uma visão, como eu falei, não sei se eu falei ali atrás no vídeo, que em tudo você precisa saber aonde você quer chegar. Então eu já tinha uma visão de pensar assim, o que, que eu quero agora para mim daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, aonde que eu vou querer chegar. Então eu estou sempre ali construindo na minha mente e a gente ter uma certeza de uma palavra e de algo que a gente quer, até porque você precisa saber disso, é um princípio fundamental na nossa vida. Por quê? Porque às vezes você tem família, às vezes você tem que ser o provedor da sua casa, né? Isso vai tomar tempo da sua vida. Então, realmente, é o que eu venho falando, vou falar em alguns vídeos mais para frente, que você precisa estar determinado naquilo que você quer, para que você não perca tempo, porque o nosso tempo é o que a gente tem de mais precioso, né? Além de a gente investir tempo, a gente investe dinheiro, a gente deixa de estar com a família, a gente deixa de estar, sei lá, fazendo um lazer para estar dedicando em algo que a gente precisa ter um resultado.
Não estou dizendo que é 100% que você vai ter de resultado, mas quando você coloca o Senhor primeiramente na sua vida, o resto ele vai fazer. Então é algo que você está investindo, algo que vai trazer um conforto para você, algo que vai te ajudar a cuidar da sua família. Então tenha certeza que quando você faz algo, né, sabendo que é para um propósito maior, saiba que a família é propósito de Deus, né? A sua vida é propósito de Deus, o seu tempo é propósito de Deus, então saiba que o Senhor, ele vai te honrar em todas as coisas. Então, assim, não perca tempo, não desfoque, tenha uma visão e realmente, talvez, se você se identificar com isso, né, sobre ter uma palavra. E aí você tem um chão, você tem um alicerce, você sabe que você tem algo ali, uma coluna onde você pode segurar, ser sustentado, se afirmar, para que as coisas possam dar certo para você. E como eu falei, segue todos esses passo a passo, segue todo o passo a passo do curso, não desista na metade do caminho, não pare de fazer o curso, invista realmente crendo, acreditando que vai dar certo. Sobre ter um foco. O foco, o que que é? É eu não parar, né? É eu saber onde eu quero chegar. Beleza, eu tenho uma palavra. Talvez você não recebeu uma palavra assim como essa minha experiência, mas você sabe onde você quer chegar. Aí você tem uma visão de como que eu quero estar daqui 10 anos, daqui 5 anos. E aí você decidiu investir nessa profissão. Você decidiu levar, né, na área da barbearia. E aí você precisa focar. O foco, o que que é? É eu não desistir em meio a qualquer circunstância. Né? Vai vir dificuldade? Vai vir a dificuldade. Talvez tenha uma dificuldade um pouco financeira que você vai passar. Talvez você vai começar com um pouco. Eu comecei, né, na minha época, quando eu comecei a cortar cabelo, o meu espelho era aquela porta de guarda-roupa, onde tem o espelho no meio. Eu tirei uma porta daquela e a outra porta eu fiz de bancada. Comprei uma maquininha na loja, né, que é loja dessas mundial, essas maquininhas que nem é profissional. Inclusive, várias vezes eu tive essa experiência de estar cortando o cabelo dos meninos aqui, a maquininha queimar, ter que parar o corte, e aí eu ter que sair o dinheiro que eu tinha ganhado na semana ali, que não era muito, pegar o dinheiro, correr lá na loja, comprar outra e voltar, e os caras esperando aqui na cadeira, o cliente esperando na cadeira, e eu ir lá na loja, comprar outra máquina de mototáxi, voltar, continuar terminando o corte. Isso chegou a acontecer umas 3, 4 vezes, até que eu consegui juntar um dinheiro melhor, né, e comprei uma máquina mais profissional, e aí começou a desenvolver. E não pular etapas, né? Estou falando aqui para vocês experiências, coisas que aconteceu comigo, que você pode evitar. Então, não pular etapas. Isso posso falar com prioridade. Eu fui sempre uma pessoa que, assim, sempre busquei informação, sempre busquei conhecimento, né? Dando um passo de cada vez, não atravessando etapas para que a gente não possa se frustrar. Porém, eu também errei, também falhei em alguns pontos, só que eu não deixei isso me abalar. Por quê? Porque eu estava focado, eu tinha uma visão, eu tinha uma palavra, então eu sabia muito bem aonde eu queria chegar, aonde eu quero chegar, o que eu quero conquistar e como eu quero estar daqui mais 5 anos, daqui mais 10 anos. E eu sei aonde eu quero estar. Então, já tem acontecido várias e várias inúmeras coisas, mas isso não me abalou porque realmente eu sei que quem me deu essa profissão, quem que abriu os meus olhos para isso aqui, foi Deus, né? Foi o Senhor que abriu essa porta. E tem um versículo que diz também que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, nem homem nenhum pode fechar, nem eu mesmo posso fechar. Já pensei em desistir, já pensei em parar, porém eu não consigo. Por quê? Porque eu estou firmado em algo que eu sei que é sólido, né, que é sustentável, e colocando sempre o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Então, o não pular etapas é o quê? É você fazer curso, buscar conhecimento, não dar o passo maior que a perna em questão de investimento, não investir aquilo que ainda você não consegue, né? Talvez você vai começar com uma máquina mais inferior, não para não se endividar logo de início, para que você não venha desanimar. Talvez você vai estar no início, aí você já dá um passo maior que a perna, você já se enche de conta, aí você acaba desanimando, porque você só vai trabalhar para estar pagando conta. Então, tem esses princípios, né? E no decorrer das aulas aí, a gente vai ter muitos pontos aqui
várias aulas bacanas aí pela frente que a gente vai estar aqui trocando ideia e vou estar aqui passando muito mais e mais direção para que você tenha um curso bem definitivo, assim, que vai esclarecer bastante coisa, vai abranger muita coisa na sua mente, te mostrando um caminho mais fácil do que eu percorri. Eu tenho certeza que se você continuar comigo fazendo os cursos, como eu falei, você vai ter um ótimo resultado. Então, essa foi a nossa segunda parte, né, da primeira aula. E eu tenho certeza que nas outras aulas a gente vai falar muito mais e eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito, muito agregado com tudo que vai ser falado aqui. E te espero nas próximas aulas, beleza? Tamo junto e um ótimo dia para você.